Olá pessoal, aqui é a mentora Bruna e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho mais com vocês a respeito do assunto de metais pesados e como esse assunto ele é cobrado dentro de toxicologia, que é uma disciplina muito cobrada nos editais de perito criminal farmacêutico, mas também por vezes cobrada nos editais para perito criminal biologia e biomedicina. Então, a ideia desse vídeo é trazer um apanhado geral do que é importante saber deste assunto para as provas de perito legal. Vamos lá? Bom, em primeiro lugar, é importante que a gente saiba quais são as características físico-químicas dos principais metais tóxicos. E aí, quando eu falo nos principais, tá? Se eu tiver que fazer elencar os principais, seriam 4, que é o chumbo, o arsênio, o mercúrio e o cádmio. Então, como esses metais são encontrados no ambiente, quais são as fontes, né, desses metais no ambiente, se é antropogênica, né, de origem humana, se é de origem natural, em quais tipos de indústria eles mais são encontrados, como eles são absorvidos pelo nosso corpo, né, se é pelo trato gastrointestinal, pela via oral, se é pela via dérmica, se é pela via respiratória, se a sua forma orgânica ou inorgânica é mais bem absorvida, mais bem distribuída no organismo. Saber quais são os principais efeitos tóxicos e quais são os órgãos-alvo desses metais. Saber, então, para sua prova, tanto os aspectos clínicos, quanto os aspectos tóxico-dinâmicos e tóxico-cinéticos também. Além disso, é importante saber diferenciar a sintomatologia da intoxicação aguda daquela intoxicação crônica, né? Assim como, né, os nomes das doenças. Alguns metais têm nomes relacionados, como por exemplo, a intoxicação crônica por chumbo também é chamada de hidrargismo. Então, se cada um desses metais tem essa particularidade, também é importante saber para a hora da prova, porque a banca pode querer cobrar isso em alguma questão, e aí só cobrando pelo nome da doença, já tem que saber qual é o metal e puxar todas as outras informações a respeito daquela intoxicação, certo? Além disso, a gente também precisa ter uma noção geral sobre os métodos de detecção desses metais e como é feito o diagnóstico laboratorial dessas intoxicações. Então, a gente precisa saber quais são os principais biomarcadores de exposição e de efeito, né, desses metais, quais são as principais matrizes biológicas utilizadas para cada um desses biomarcadores, se a legislação brasileira traz, né, os indicadores biológicos máximos permitidos para esses metais, é importante saber o valor, porque a banca pode cobrar isso também, né, os famosos IBMPs. E aí, eu trouxe aqui o exemplo do chumbo, né, fazendo, depois vocês podem, né, separar mais ou menos esse estudo para os outros metais, mas agora eu quis exemplificar com o chumbo. Então, como o chumbo é encontrado no meio ambiente? Ele tem as suas duas formas, tanto a inorgânica quanto a orgânica. A inorgânica, ele é encontrado em ambientes naturalmente contaminados pela ação humana, então também pode estar presente em rochas, minérios, na galena, né, que é o sulfeto de chumbo, na água, no solo e no ar. Já a forma orgânica do chumbo é principalmente encontrada em tintas de cabelo, verniz, graxa, ceras, antidetonantes para gasolinas e outros produtos, certo? Como que ele é absorvido? A forma inorgânica é principalmente absorvida pela inalação, especialmente no meio ocupacional, ou também por via oral, e aí os principais afetados, né, por essa absorção via oral são as crianças. A sua forma orgânica, então, já tem uma absorção um pouco diferente, pode ser absorvido tanto pela via dérmica, quanto pela via pulmonar, quanto pela via do trato gastrointestinal, né, que seria a via oral. O acúmulo dele se dá principalmente em ossos e dentes, sendo 90% nesses tecidos, e ele tem pouco acúmulo no cérebro. A toxicidade do chumbo, de uma maneira geral, tá? Ela é relacionada principalmente com sistemas nervoso e hematopoético, mas também podem ocorrer danos renais, cardiovasculares e também ele pode causar efeitos na reprodução. Quanto à toxicodinâmica do chumbo, ele vai ter afinidade por grupo sulfidrila, então ele tem facilidade de complexar com compostos endógenos do nosso organismo e ele adquire a capacidade de interagir com vários sistemas e interferir nas funções celulares, porque os grupamentos sulfidrilas estão presentes em várias proteínas, enzimas, então que são importantes no nosso organismo. Mas os órgãos críticos, né, da intoxicação por chumbo seriam o sistema nervoso, a medula óssea e os rins. As ações tóxicas, então, de uma maneira geral, que o chumbo causa.
interferência com a síntese de globina, alterações hematológicas, ações sobre o sistema nervoso, interfere então no transporte de cálcio, então ele vai bloquear os canais de cálcio. Ele altera a permeabilidade dos capilares cerebrais, interfere também com neurotransmissores. Ele tem ação nefrotóxica, ação sobre o trato gastrointestinal, sobre o sistema cardiovascular e sobre o metabolismo do ácido úrico. Então, né, ele está envolvido em vários mecanismos, como a gente já pôde ver ali na toxicodinâmica dele. Outra coisa importante, tá? O chumbo ele tem capacidade principal de inibir 3 enzimas, né? Que é a ALA-D, que é a ácido aminolevulínico desidratase. Então, ela é uma enzima do início da via de síntese. Então, ele vai bloquear o início da via da ALA-D. E aí, o que acontece quando essa enzima está inibida? Ocorre um acúmulo do substrato dela, que é o ácido aminolevulínico. E aí, esse substrato da enzima tende a se acumular na urina das pessoas intoxicadas. Além disso, o chumbo também tem capacidade para inibir a coproporfirinogênio descarboxilase, então ele faz com que ocorra um acúmulo de copro na urina. E ele também tem capacidade para inibir a M-sintetase, então ele faz com que ocorra um aumento de protoporfirinas no sangue. Bom, agora, diferenciando um pouco a toxicidade aguda da toxicidade crônica do chumbo. Então, a toxicidade aguda, né, que é aquela ingesta em maior quantidade num curto espaço de tempo, ela tem sintomas iniciais inespecíficos. Normalmente ocorre uma sede intensa, sabor metálico persistente na boca, inflamação gastrointestinal, vômitos, diarreias e outros sintomas inespecíficos. Já na intoxicação crônica, como eu falei para vocês lá das doenças, né, que a gente tem que lembrar, o chumbo, então, está relacionado, então, com o saturnismo ou o plumbismo. No sistema nervoso central, ele vai causar, então, durante a toxicidade crônica, irritabilidade, dor de cabeça, perda de memória, que também são sintomas inespecíficos. No sistema nervoso periférico, ele pode causar deficiência dos músculos extensores. A síndrome gastrointestinal envolvida na intoxicação crônica por chumbo tem relação com anorexia, constipação persistente, essa orla gengival de Burton que a gente vê aqui na imagem ao lado, ó, que é essa mancha cinza aqui, arroxeada na gengiva, é bem característica. O sabor metálico persistente, que eu já mencionei para vocês. Quando se pensa em dano renal, ele pode causar uma síndrome renal. Então, ele causa uma lesão tubular caracterizada pela tríade de Fanconi, que pode, então, levar a uma síndrome renal aguda. E também ele causa nefropatia crônica. Além disso, ele também pode causar uma síndrome neuromuscular. Então, ele leva a uma fraqueza dos músculos, podendo evoluir para uma paralisia. E uma dos marcos, né, do chumbo são as alterações hematológicas, principalmente por ele causar, então, ele interferir lá na síntese do grupamento M, então ele causa uma anemia sideroblástica ou microcítica. Então isso é bem importante, tá? Essa anemia sideroblástica e microcítica, a banca tenta confundir com macrocítica, com outras características, então é importante ter isso bem em mente para a prova de vocês. Como é que se faz a monitorização laboratorial do chumbo? Na urina. Então, a gente pode dosar aqueles substratos das enzimas que são inibidas e que, então, uma vez inibidas, os substratos delas se acumulam na urina. Então, a gente tem o ácido aminolevulínico e o copro urinário. Então, são indicadores biológicos de efeito, né? Além disso, no sangue, a gente pode fazer a quantificação do chumbo inorgânico, que é um indicador biológico de exposição recente. E aí, essa detecção do chumbo inorgânico é feita principalmente por espectrometria de absorção atômica com atomização em chama. Então, associar a técnica de detecção é importante também. E também no sangue a gente pode fazer, então, a determinação da ALA-D, que é a enzima, né, que faz a síntese lá, que participa da síntese do grupamento M. Então, pode-se fazer a dosagem dessa enzima e também a dosagem de zinco-protoporfirina, que são o substrato, né, que se acumulam quando a outra enzima, a M-sintetase, é inibida. E aí, então, a ALA-D e a zinco-protoporfirina são indicadores também biológicos de efeito, né, diferente do chumbo inorgânico, que é um indicador biológico de exposição. Quando a gente pensa em IBMP para o chumbo, então, é de 60 microgramas por decilitro no sangue. Tá? Então, esse é o biomarcador máximo
permitido de se encontrar em trabalhadores, por exemplo, né, que tem uma certa exposição ao chumbo. Então, quando se identifica níveis próximos ou maiores que esses trabalhadores, o trabalhador deve ser afastado, deve-se tomar medidas preventivas para preservar a saúde daquele trabalhador. Então, pessoal, o que eu queria trazer no vídeo de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado e que consigam seguir esse roteiro para estudar os demais metais e conseguir acertar mais questões com esse roteiro. Tá tudo mastigadinho, é só reproduzir, e aí eu queria encerrar esse vídeo com uma frase: o sucesso é o acúmulo de pequenos esforços repetidos no dia a dia. Então, basta que vocês reproduzam e busquem interpretar como os assuntos são cobrados nas questões e sigam estudando em cima daquilo que cedo ou tarde vai dar certo, vocês vão acumular um bom número de acertos em provas. Então, bons estudos por aí e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até mais!